Esse, segundo algumas pesquisas, é o salmo mais conhecido da Bíblia. Você que já achou, diga amém. Vamos ler. Versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui, noite de ceia, noite em que nós estamos lendo a Tua Palavra, que o Senhor venha aplicar essa palavra na realidade de vida de cada um de nós, que o Senhor venha falar conosco, Deus, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos fortalecer nesta noite pelo poder da Tua Palavra, Pai. E que a Tua Palavra produza bênçãos, frutos, milagres para a honra e glória do Teu nome. Que caia por terra todo espírito contrário, Deus. E que saia deste lugar na autoridade do nome de Jesus. E que só o Teu Santo Espírito, Seus anjos tenham liberdade para agir, para se mover aqui neste lugar, trazendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 23, como você pode observar aí na sua Bíblia, eu peço que você a deixe aberta, que a gente vai voltar a alguns textos aqui, mas o Salmo 23, ele foi escrito por Davi. Nós não temos a exatidão de em qual momento ele escreveu este salmo. Se foi na sua juventude, enquanto ele ainda era pastor, se foi mais tarde, mas foi ele quem escreveu. E ele, tendo escrito isso, nos dá uma segurança de alguém que fala com propriedade daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele sabe o que é. Já Davi não está falando algo aqui de algo que ele não conhecia, mas Davi, ele foi um pastor, ele era um pastor de ovelhas, então ele sabia exatamente daquilo que ele estava falando, e ele fala então se apropriando, dizendo que Deus era o pastor dele. Então ele aqui, ele sai da condição, vamos dizer assim, de pastor, que era a experiência dele, e ele diz que Deus que era o pastor dele. Então ele se coloca na condição de... Não, Deus está na condição de pastor dele. Então Davi está em qual condição? Ele se coloca como ovelha. Amém. Vocês estão entendendo? Deus é um pastor. Deus é quem cuida. Deus é quem é o responsável. E ele então se coloca nas mãos de Deus, dizendo que o Senhor era o pastor dele. Então eu sou a ovelhinha de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para essa ovelhinha de Jesus aí. Amém. Glória a Deus. Ovelhinha de Jesus, queridos. Ele então se coloca nessa condição. Deus, ele é o meu pastor. E a ovelha, querido, ela tem algumas características que são muito semelhantes a nós. Ovelha é um animal dócil. Olha para esse animal dócil do seu lado. Diz assim, nem sempre, né? Às vezes eu sou, nem sempre eu sou tão dócil assim. É verdade. É verdade, irmão? Ovelha é um animal dócil, que é um animal doméstico. E é um animal que depende totalmente do cuidado do seu pastor. A ovelha, ela não consegue sobreviver sozinha. Ela precisa da atenção e do cuidado do pastor. A gente conhece hoje as histórias aí, os estudos dos especialistas. Um elefante, por exemplo, ele é capaz de lembrar das fontes de água que ele visitou 70, 80 anos antes do seu nascimento. Antes do tempo que ele está vivendo. Então, 80 anos antes, quando ele nasceu, ele conheceu uma fonte lá e peregrinou por várias partes da pastagem. Quando ele sente que no lugar que ele está faltando água, ele lembra da cidade, lá do lugar que ele saiu, para voltar. Ele contém essa capacidade. As ovelhas não. Se a ovelha não tiver direção, se a ovelha não tiver quem a conduza,
para os locais de alimento, de água, ela não sobrevive. Ela precisa do pastor. Ela depende do pastor. E isso que traz uma grande lição para nós. Quem é o seu pastor? Quem é o meu pastor? Porque se eu tenho o pastoreio de Deus, Deus vai cuidar de mim. Amém. Mas se quem me pastoreia é qualquer outra coisa, e hoje tem muita gente sendo pastoreada por qualquer outra coisa. Tem pessoas que querem pastorear a si mesmas, como se elas fossem as detentoras da sabedoria e do conhecimento de todas as coisas. Eu e você sabemos o amanhã? Não. Deus sabe o amanhã, eu não. Então, quando eu tento resolver a minha vida segundo as minhas sabedorias, segundo as minhas experiências, eu estou muito limitado. E vou até arriscar dizer que estou fadado ao fracasso, porque a propensão de errar é muito grande. Então, Davi ele faz questão aqui de dizer: eu sou a ovelha e Deus é o pastor. Então, Deus é quem vai cuidar de mim. Deus é quem vai operar na minha vida. Deus é quem vai fazer os milagres na minha vida. Eu dependo totalmente dele. Amém. Será que esse é o nosso pensamento hoje? Eu dependo totalmente de Deus para conduzir a minha vida em todas as situações. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque eu nunca tinha percebido isso. E eu queria compartilhar isso com você. Eu não sei se você percebeu, mas todas as ações que são ditas aqui são feitas por Deus. Você percebeu isso? Todas as ações no Salmo 23, elas são feitas por Deus. Quem é que me faz repousar? Sou eu na minha capacidade? É Deus. É Deus que me faz repousar em pastos verdejantes. Como é que eu chego às águas? É pela minha sabedoria, pelo meu faro, é pela minha experiência? Não. É Deus quem me leva. Quem é que me traz refrigério para a minha alma? É a solução dos problemas? É eu ter dinheiro no bolso? Não. É Deus quem traz refrigério para a minha alma, independente das situações que eu esteja vivendo. Então aqui eu aprendo que ter refrigério na alma independe da situação na qual eu estou inserido. Às vezes a gente acha que para ter refrigério na alma tem que resolver todos os meus problemas. Não. O Evangelho te diz exatamente o contrário. O nosso Deus ele é tão poderoso que ele traz refrigério na nossa alma em meio aos nossos problemas. Amém. Aleluia. Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Guia-me, quem é que traz direção para a minha vida? Você já viveu situações que você pensou, como é que eu saio disso? Situações em que você mesmo se colocou nelas. Ou, infelizmente, você foi colocado nelas, porque a gente faz parte de uma sociedade, a gente faz parte de uma família, a gente faz parte de uma igreja, e tem situações que, porque você está inserido num contexto, essas situações te arrastam. Como é que você resolve? Como é que você sai delas? Às vezes é só o Senhor que para te tirar dessa situação da melhor forma. Às vezes a gente até consegue sair com a força do nosso braço, mas não sai da melhor forma, não resolve. Então aqui Deus está dizendo que é Ele quem traz direção para as nossas vidas. Ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por lugares que sejam perigosos, tenebrosos, ainda que eu passe por lugares que eu esteja mais exposto à ação do adversário, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele me protege, Ele me consola. Todas as ações aqui estão ligadas a Deus. É Ele quem prepara uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. É Ele quem traz essa honra para as nossas vidas. É Ele quem nos unge. Então perceba que todas as ações aqui estão feitas por Deus. Aí agora eu quero mexer com a tua cabeça aí. Qual é a única ação que é exigida, ou que é feita por Davi, e que, vamos dizer assim, é exigida para nós também hoje?
Qual é a única ação que está no texto? O irmão foi até lá conferir, gostei de ver, meu irmão, isso aí. Habitar na casa do Senhor? Não, isso aí é uma bênção que Deus abre para a gente. Ele nos dá a oportunidade de estar na casa de Deus, é Ele quem nos conduz. Mas só tem uma ação. Onde? Hã? Onde? Andar? É. Não. Vou te dar 2 segundos em 1, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que está escrito aí? Não temerei mal nenhum. Qual é a única ação de Davi? Não temer. Ou se você quiser mudar o verbo, confiar em Deus, crer em Deus. Essa era a única ação de Davi, que tudo aquilo era Deus que fazia. Era Deus que levava a provisão, era Deus que dava refrigério, era Deus que cuidava, era Deus que protegia, era Deus que guiava, era Deus que transitava com ele nos tempos da vida. E qual era a única ação de Davi? Não temer, confiar em Deus. E eu queria trazer essa palavra para os nossos corações nesta noite. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu não sei se você está precisando de provisão, de cuidado, de refrigério, de alegria. Eu não sei se você está vivendo em qualquer momento que seja, passando até pelo vale da sombra da morte. Mas o convite de Deus para mim e para você é: confia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. E eu sei por quais caminhos eu estou te guiando. E eu sei para onde eu estou te levando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Amém. Então nessa noite, cutuca a tua irmã, diga para ela: confia em Deus, minha irmã. Amém, Jesus. Amém. Amém. Mas dentro do conceito israelense e daquela região, ainda hoje é assim, o cuidado de Deus, o cuidado do pastor, a condução do pastor, ela é diferente da forma como a gente está acostumado a ver, porque a gente foi muito influenciado pelos filmes, eu pelo menos fui, e muitos filmes americanos e até europeus trazem aquela ideia do pastor que ele segue com as ovelhas. Tem um cachorro, que o cachorro vai lá e ajuda, até por isso que eu cão pastor, o cachorro vai lá e morde a ovelha para a ovelha não fugir. Essa é a forma americana, a forma europeia de se tratar. Mas no Oriente Médio, naquela época, e ainda hoje é assim, as ovelhas, elas não são guiadas dessa forma. As ovelhas, elas são guiadas pela voz do pastor. O pastor, ele vai à frente das ovelhas e ele vai falando. E à medida que ele vai falando, seja o nome delas, seja cantando uma música, mas ao falar, as ovelhas reconhecem a voz do pastor e elas vão seguindo aquele pastor. Então o pastor vai, por exemplo, cantando, sei lá, uma música que a gente cantou aqui, aquilo que parecia, ele vai na frente cantando. As ovelhas conhecem a voz dele e vão seguindo ele. Ou então às vezes ele vai falando: ô Mariazinha, vem, Doninha, vem. E elas sabem que é a voz dele, vai dizendo o nome delas, elas sabem que é a voz dele e elas vão seguindo. É por isso que Jesus, por isso não foi à toa que eu li lá João 10:10, porque naquele capítulo 10, Jesus se apresenta como pastor. E é por isso que ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem e me seguem. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus por causa da voz de Jesus, por causa daquilo que ele fala. Então ele está apontando para mim e para você esse costume, essa cultura lá de Israel. E aí eu quero lembrar você, Romanos capítulo 10. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir a pregação, ouvir a voz de Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você: confia em mim. E como é que eu faço para confiar em Deus?
Eu preciso ouvir a voz de Deus para a minha vida. Porque quando eu ouço a voz de Deus, a fé é gerada no meu coração. Quando eu ouço a voz de Deus, eu sei que aquilo que Deus está falando é verdade. Porque o nosso Deus não mente. E eu sei que aquilo que Ele está falando ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aleluia. Porque Ele é fiel e poderoso para cumprir. Glória a Deus. Então Deus está dizendo para mim, para você, confia em mim, meu Aleluia. filho, porque eu sou digno de confiança. Nenhuma das palavras que Deus liberou sobre esta terra, nenhuma caiu por terra. Tudo se cumpriu, está se cumprindo Amém. até hoje e vai se cumprir até o dia da eternidade, porque Ele é fiel para cumprir. Amém, Jesus. Qual é a minha parte então, querido? Acreditar. Confiar, crer em Deus, não temer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ainda que hoje eu esteja num deserto caminhando, eu vou confiar no meu Deus, porque eu sei que eu estou passando pelo deserto, mas o Senhor sabe onde estão os poços, o Senhor sabe onde estão as fontes de água viva, e Ele vai trazer vida para mim. E ainda que não tenha nenhuma fonte, como aconteceu com Israel saindo do Egito, passou pelo deserto, uma pedra começou a jorrar água, e Deus deu provisão para o seu povo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: Deus é o teu pastor. Aleluia. Então confia nele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. A nossa parte é confiar. Deus faz tudo, querido. E a nossa parte é confiar na direção dele. A nossa parte é confiar naquilo que ele aponta para nós. A nossa parte é deixar que Deus faça a obra dele. Minha avó, eu me lembro muito, e a gente fala muito isso lá em casa, minha avó dizia muito, muito ajuda quem não atrapalha. Se a gente não atrapalhar Deus, não precisa nem fazer nada, só não atrapalhar, já está muito bom, e Deus vai cuidar de você, Deus vai dar a provisão, Deus vai te tirar dos lugares que precisa tirar, te conduzir para as novas etapas da vida. Então o convite de Deus para mim e para você é: ainda que seja no vale da sombra da morte, confie em Deus. Amém. Mas se estiver passando pelo deserto, confie em Deus. Se estiver nos pastos verdejantes, confie em Deus. Se estiver junto das águas de descanso, confie em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Amém. Diga amém aí no Glória seu a Deus. lugar. Amém, Jesus. Mas para caminhar para o final, aqui tem uma ação de Deus que eu acho muito interessante, que fala no versículo 5 que Ele unge a nossa cabeça com óleo. Eu queria falar sobre isso, porque nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre pensamentos nessa semana, né? Hoje e na próxima quarta-feira. E isso era uma ação que o pastor fazia com a ovelha de uma forma especial, porque às vezes as ovelhas se machucavam, se feriam, e ficava machucado mesmo, né? Sangrando, a ferida às vezes aberta. E isso fazia com que parasitas, com que moscas, com que insetos pousassem ali e depositassem coisas ali, né? Larvas, essas coisas. Então o pastor, ele fazia aquilo ali para proteger a ovelha, porque a ovelha já é um animal meio que desorientado. Imagina com larva na cabeça, aí ela ficava mais perdida ainda, coitada. Então, para ajudar a ovelha, ele passava esse óleo, ele ungia a cabeça para proteger a ovelha desses insetos e dessas pragas, para que ela pudesse ser curada e restaurada. Eu queria trazer isso para nós, queridos. Deus está colocando um óleo, um azeite sobre os nossos pensamentos. Amém, Jesus. Para curar, querido, para que a gente Oh, não fique aí, glória. imagina, ficar sendo perturbado por pensamentos na Amém, nossa Jesus. mente. Deus está trazendo saúde mental para nós nesses dias, equilíbrio mental para nós nesses dias. Diga amém aí no seu lugar. As moscas, os inimigos que ficam aí perturbando e zombando, zunindo na nossa mente, tentando nos perturbar, nos distrair, tentando tirar nossa atenção, eles estão sendo repreendidos e caídos por terra nesta noite, Amém. porque o azeite de Deus
está sendo colocado sobre a sua Aleluia. cabeça para proteger Glória a sua a mente, Deus. os seus pensamentos, Amém, Jesus. para que você tenha um pensamento saudável, Amém, mente Deus. saudável na presença de Aleluia. Deus, que as nossas mentes sejam cheias da palavra de Glória a Deus, Deus. das promessas de Deus, do Amém. Espírito Santo de Deus. Diga amém aí no seu Amém. lugar, para que nós sejamos curados e restaurados. Glória. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Anima a tua irmã a dizer para ela aí, Deus está te ungindo hoje, meu irmão. Glória. Hoje eu creio, em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Para eu terminar, versículo 6, desculpe, ele traz duas informações aqui para nós. Ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão Aleluia. todos os dias da minha vida. E aqui, queridos, eu aprendo algo que, até por isso eu fui ler lá em João 10 também, que o pastoreio de Deus, ele tem um fundamento. O pastoreio de Deus, ele tem uma base. Diferente se você for ler lá João 10, o capítulo todo, Jesus fala que ele é o bom pastor, mas logo no versículo 12 ele fala que existe um mercenário. Ele diz, o mercenário que não é pastor e as ovelhas não são dele, quando ele vê o lobo, ele foge. Então quer dizer, o cuidado do mercenário com relação às ovelhas é o quê? É só para sugar, é só para reter, é só para... Agora, quando eu leio aqui que bondade e misericórdia certamente me seguirão, me aponta que o cuidado de Deus para conosco está pautado na bondade e na misericórdia dele para conosco. Ele não quer só tirar a lã da ovelha, ele não quer só se aproveitar da ovelha, não. Ele cuida da ovelha por causa da bondade e da misericórdia que ele tem estendido sobre as nossas vidas. Bondade e misericórdia essa que Jesus lá em João 10, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e eu sou o bom pastor que fui ao ponto de dar a minha própria vida pelas minhas Aleluia. ovelhas. Esse é o nosso Deus. Ele veio não para tirar de nós, não. Ele veio para dar. Ele deu a sua própria vida Amém. para resgatar as ovelhas dele. Aleluia. E se eu e você estamos aqui nesta noite, é graças mais uma vez Aleluia. à bondade Glória e à a Deus. misericórdia de Deus Amém, sobre as Jesus. nossas vidas. Como diz lá em Lamentações Amém. 3, cada manhã as misericórdias de Deus têm se feito novas nas Aleluia. nossas vidas, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Amém, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor por seu melhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você pode erguer as suas mãos e dizer graças Oh, a aleluia. Deus Graças pela a Deus. bondade e Obrigado, misericórdia obrigado. de Deus sobre a minha Nossa, vida. Pai amado. Aleluia. Ela está sobre nós Amém, Deus. todos os dias. Oh, glória. Não é só no dia que está tudo bem, mas todos os dias a bondade e a misericórdia de Deus estão sobre as ovelhinhas de Jesus que continuam crendo nele, ouvindo a ele e seguindo a direção dele. Amém. Amém? Amém. Só para concluir, essa palavra misericórdia aqui nesse texto, ela não está ligada só à virtude misericórdia, mas ela está ligada, ela tem dentro da cultura do Antigo Testamento, essa misericórdia, essa palavra também está ligada à fidelidade de Deus com relação à aliança com o seu povo. Então não está só ligada à virtude e misericórdia. O que é misericórdia? Segundo alguns, é você pôr a miséria do outro no seu coração. É você sentir a dor do outro, se compadecer do outro e agir em favor do outro. Então, essa misericórdia que está aqui não está só nessa questão da virtude, mas é uma palavra que está associada à aliança de Deus com a nação de Israel. Nós que estamos hoje no Novo Testamento, nós também temos uma aliança com Deus, mas não a aliança que foi selada lá
no Monte Sinai com o sacrifício de animais. Hoje nós estamos numa nova aliança. E a carta aos Hebreus vai nos dizer que estamos numa superior aliança, que não foi selada com sangue de animais, mas foi selada com o sangue do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, que se entregou na cruz do Calvário. E ali Ele selou a nova aliança, que nós vamos celebrar hoje através da ceia do Senhor. E aqui está dizendo então para mim e para você, que Deus, Ele está aliançado comigo e com você, e nada nem ninguém poderá quebrar essa aliança. Aleluia. Essa aliança, ela vai nos seguir, e as bênçãos que ela promete vão se manifestar na nossa vida. Amém, Jesus. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Deus, Ele é fiel à sua aliança conosco. Amém. Ele não vai esquecer da sua aliança conosco, mesmo quando a gente às vezes tropeça. Alguém já tropeçou? Oh, Deus. Não na rua ali, mas já tropeçou na vida espiritual? Alguém já se foi resistente à voz do Espírito, à voz do pastor? Mas eu venho aqui dizer para você que há uma aliança que foi selada no sangue de Jesus. Aleluia. E por essa aliança, o texto me mostra que Deus não vai desistir de nós, mas Ele vai sempre investir, Ele vai sempre vir atrás de nós, Ele vai sempre nos buscar para que nós possamos ser pastoreados e cuidados por Ele, porque Ele tem o melhor para as nossas Aleluia. vidas. Glória a Deus. Enquanto estivermos aqui, haverá esperança. Amém, Jesus. Enquanto estivermos aqui, haverá ação de Deus em nosso favor. Amém. Para que a gente volte. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer, o próprio Senhor Jesus dizendo, que Ele é o pastor que deixa as 99 guardadas no aprisco e vai buscar aquela uma ovelha que se perdeu. Por quê, querido? Porque a ovelha é desorientada, ela não sabe voltar para o aprisco. Ela precisa do pastor para trazê-la de volta. E Deus está dizendo para mim e para você, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha Aleluia. vida. Então a misericórdia de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. A bondade de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. A aliança que Deus tem conosco vai se manifestar nas nossas vidas até a consumação dos séculos. Diga amém aí no seu lugar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai se esquecer da aliança que fez contigo. Mesmo que às vezes a gente esqueça, mas Ele não esquece, Ele não nos abandona. E as mãos e os braços de Deus estarão sempre abertos para nos receber e estarão sempre estendidos para nos trazer de volta para a presença dEle. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, deixa Deus ser o teu pastor. Deixa Jesus ser o seu pastor. Ele é o bom pastor. Confia em Deus, em qualquer situação, porque Ele sabe o que está fazendo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Aleluia. Glória a Deus. Pedir aos nossos irmãos para virem aqui. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Encorajo você a pegar o cálice, pegar o pão. Como a gente sempre fala, a única coisa que nos separa desta mesa é o pecado. E o pecado a gente trata com a confissão, com arrependimento. Participe da mesa do Senhor. Se você tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, participe da mesa do Senhor, para que você seja fortalecido nessa noite e possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Abra aí o seu pedaço, pegue seu pão. Pai querido, de posse desse pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Foi moído ali por causa dos nossos pecados.
E aqui eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fomos desobedientes à Tua voz. Todas as vezes que, na realidade, ainda que da boca para fora a gente tenha dito que o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, mas na realidade o meu pastor fui eu, porque eu saí fazendo as coisas do jeito que eu quis. Às vezes o meu pastor foi o mundo, Pai. Eu agi da forma que o mundo ensinou. Infelizmente, às vezes o meu pastor foi até o inimigo, Pai. A Tua palavra nos diz que nos últimos dias muitos teriam comichão nos ouvidos e não iriam querer mais ouvir a sã doutrina, mas iriam dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então nos perdoa, Pai, às vezes que nós trocamos o pastoreio do Senhor por qualquer outro desses. Às vezes porque aquilo que esses outros falaram era mais aprazível, era mais gostoso de ouvir, mas na realidade ia produzir resultados terríveis. Ao passo que muitas vezes ter o pastoreio de Jesus é algo que é difícil de ouvir, mas que produz frutos de bênçãos e frutos eternos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa às vezes que a gente tem esse senso de independência. Perdoa-nos, Senhor. Às vezes ficamos tão preocupados. Eu não sou adúltero. Eu não estou roubando, eu não estou matando. Mas às vezes a gente não está ouvindo a voz de Deus. Às vezes a gente está sendo tentado pela incredulidade. Deus fala e a gente já nem mais presta atenção. Gente que se diz cristão e já não crê mais em milagres. A gente que se diz cristão, mas lê a Bíblia como um livro comum. Não, Pai. Nos perdoa pela incredulidade muitas vezes. Nos lava no sangue de Jesus nesta noite. Se tem algum pecado que te acusa, meu irmão, minha irmã, fala com Deus nesta hora. Peça perdão. Confesse. Creia no poder de Deus para perdoar os seus pecados. Creia no poder de Deus para transformar a sua vida nessa situação. Nos transforma, Pai. Nos liberta dos pecados. Nos liberta e nos transforma, Pai. Para que esses pecados que hoje nos tentam, e às vezes a gente até escorrega e cai, que hoje a gente possa receber um poder do alto e assim sermos transformados, santificados, para que esses pecados que hoje nos tentam tanto, talvez amanhã a gente não seja mais tão tentado, e quem sabe no futuro próximo a gente nem seja mais tentado com relação a eles. Queremos também, Pai, te pedir perdão às vezes que prejudicamos alguém, Pai. Hoje fala-se tanto dos desigrejados, pessoas que saem das igrejas porque foram feridas. E é verdade, queridos, aqui é lugar de pessoas, de gente. E onde tem gente, às vezes tem alguns conflitos. Mas muitos que estão lá fora acusando a igreja, falando mal da igreja, eles também feriram pessoas dentro da igreja. E hoje estão falando mal porque foram feridos. E a verdade é também que muitos que estão lá fora falando mal da igreja, que foram feridos na igreja, por estarem lá fora hoje falando mal da igreja, estão ferindo a igreja. Qual é o direito que eles têm de ferirem a igreja? Nos perdoa, Pai. E nos ajude, nos perdoa as feridas que nós fizemos dos outros. E nos ajude a nos perdoar, Pai. Tinha um pastor que dizia que a gente, o ser humano, está aí indo para a Lua, pesquisando para ir para Marte, pesquisando para ir no mais profundo oceano. A gente está aprendendo tanta coisa. Nós vivemos no tempo da sabedoria, mas a gente não aprendeu ainda a viver como irmãos na igreja. Nos perdoa, Pai. Às vezes que eu firo, que fui eu que feri. Eu também quero perdoar às vezes que eu fui ferido. Perdoa aqueles que me feriram também. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua cura alcance não somente a mim,
mas alcance também aquele que eu feri. Que o teu amor se manifeste entre nós, que o teu perdão se manifeste entre nós, para que a gente continue juntos na tua igreja, no corpo de Cristo, cumprindo o teu chamado e o teu propósito com as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos lave no sangue de Jesus. Abençoamos esse pedaço de pão, Pai, e participamos dele no nome de Jesus. E você diga amém e participe do pão. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Abra o seu cálice com cuidado. Amém. Vamos nesse momento celebrar mais uma vez aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um que está aqui nessa noite, Pai. O Senhor se entregou em sacrifício de cruz. O Senhor, Pai, fez algo por nós que mais ninguém poderia fazer, Pai. O Senhor se entregou em sacrifício, Pai, verteu, Pai, seu sangue na cruz do Calvário, e nós estamos aqui nessa noite honrando o pedido que o Senhor nos fez, Pai, que foi de fazer isso em sua memória. Nós estamos aqui nessa noite celebrando a ceia, Pai, celebrando, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, recebe-nos, Pai, mais uma vez, Pai, celebrando, Pai, fazendo, Senhor, aquilo que só nós podemos fazer, Pai. Porque, Deus querido, isso foi um pedido que o Senhor fez, Pai, para cada um que aqui está nessa noite, que ouviu o teu convite através do teu Espírito Santo, Pai. Não foi um pedido feito ao reino dos céus, Pai. Não foi um pedido feito para os anjos. Foi um pedido feito de maneira pessoal para os discípulos de Cristo que ali estavam. E nós que estamos aqui nessa noite, que somos teus discípulos, Pai, nós estamos aqui mais uma vez fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, Senhor. Senhor, Pai querido, que em nome de Jesus, Pai, o teu sangue vertido na cruz do Calvário, que serve para nós como perdão dos nossos pecados, que nessa noite mais uma vez possa ser dividido entre nós, a sua igreja, Senhor, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar na tua presença, glorificando e exaltando a teu santo nome, podendo participar do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Não, aqui está o copo não comigo. Vamos ver depois. Amém. Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Amém. Assim que você entregar o seu cálice, vamos orar, engrandecendo o nome do Senhor por aquilo que Ele fez nessa noite nas nossas Glórias a vidas. ti, Jesus. Pois o Deus nos resgatou, o Deus nos amou primeiro, e nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Amém, Deus. Para louvar e engrandecer teu santo nome. Pai querido, obrigado por essa noite na tua casa, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Nós estamos, Pai, agradecidos, Pai, por mais uma noite que nós podemos vir até a tua casa celebrar teu santo nome. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos louvar e engrandecer a ti, Pai, e pedir que o Senhor nos cubra com teu sangue. Amém, Jesus. Nos livre de todo mal, Pai. Nos dê uma semana debaixo das tuas bênçãos, Pai. Senhor, guarda o teu povo, Pai. Guarda aqueles que são chamados pelo teu nome, Pai. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, ser guardados e livres de todo mal, Senhor. Cobre-nos, Pai. Guarda-nos. Nos dá um domingo abençoado e uma semana debaixo da tua presença, nos livrando de todo mal, nos dando saúde e guardando a tua aliança conosco. Amém. Pai querido, despede teu povo debaixo da tua presença e que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.